Boa noite, boa noite. Hoje é dia de live. Vamos aguardar até o pessoal chegar. Mais um dia de empreender para crescer. Às 20h47, eu sempre entro uns 2 minutinhos antes para dar as boas-vindas, para aguardar as pessoas chegando. Pessoal do WhatsApp mandando mensagem, já estou online, pessoal pode entrar. Fê, boa noite. Vamos nós para mais um dia, mais uma noite especial. Oi, Deise, seja bem-vinda, Martinha. Letícia, sejam muito bem-vindos. Vamos começar. Olá! Oi! Tem como virar a câmera, Mari? O celular em pé? Eu tava tentando. Isso. Tá bom? Boa noite. Tudo bem? Tudo bom. Sempre, né? Sempre. Muita emoção nessa hora. Muita emoção. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Essa é a live do Empreender para Crescer. Uma noite muito especial, principalmente para mim. Nós temos uma convidada mega especial, Mari Lúcia. O Empreender para Crescer é um projeto que Deus me deu nesse momento de pandemia, para que a gente possa estar trazendo pessoas com experiências de superação, que possam estar encorajando a outras pessoas a não desistirem, a darem continuidade aos seus projetos, porque se a gente tem pessoas que conseguiram, todos podem. É só a gente alinhar direitinho, fazer, né, colocar as estratégias corretas e ter fé, acreditar que vai acontecer. Não é fácil para ninguém, né? Mesmo aqueles que já chegaram ao sucesso, passaram por um processo. Então, assim, não é fácil, mas é muito possível, né? E hoje nós temos aí a Mari Lúcia, que vai contar. A Mari Lúcia é minha líder especial, minha líder, minha mentora espiritual, nas horas vagas e em todas as horas. Terapia 24 horas. Intensiva. E tem muita gente aí assistindo, né, Mari, que também são seus discípulos, pessoas que lhe conhecem. E, primeiramente, eu quero agradecer a sua disponibilidade, também estar passando a sua experiência aqui para as pessoas. E, começando aí, queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho da sua história. Então. Ai, minha prima entrou! Ai, gente, minha prima do Rio Grande do Norte entrou! Ei, galera do Rio Grande do Norte, um beijo! Um beijo, Damiana! Então, eu sou Mari Lúcia, né? Mari Lúcia dos Santos Pinheira, casada com Alex Nunes Pinheiro. Ao longo da minha vida, eu fui me adaptando conforme as fases, né? Conforme as situações. Pode falar tudo? Tudo? Tudo. Então, eu já trabalhei, eu e meu marido, nós já tivemos um buffet, nós já tivemos, assim, N negócios, né? E deu certo, foram negócios que deu certo. Nós empreendemos, já trabalhei com torta em delivery, já fizemos, assim, de um pouco, né, em tudo, assim, várias fases da nossa vida. Eu sei mais ou menos o que deu certo, o que não deu, o que eu poderia ter feito diferente, mas amém, tudo foi experiência, né?
Trabalhamos com festa, com buffet, nós organizávamos tudo durante assim, um bom tempo da nossa vida. Parei quando fiquei grávida, né, do meu segundo filho, do Adriel, e foi assim, foi um aprendizado muito grande mesmo, foi enriquecedor, como pessoa, como tudo. E em 2002 eu entrei para a Sara Nossa Terra, fui muito desafiada a ser reconstruída por dentro, né, a me refazer por dentro. E estou levando isso e fiquei imensamente grata quando eu fui convidada a abrir uma célula e fazer isso por outras pessoas. Me encontrei como líder, né? Me encontrei em estar à frente desse projeto para estar cuidando de outras pessoas, como um dia cuidaram de mim. E é isso, Rafa. Se eu esqueci alguma coisa. Então, você comentou aí sobre o buffet, né? Sobre as tortas, que também foi um outro empreendimento, né? E muita gente pensa assim, comida é fácil de trabalhar, comida, né? Você tem um retorno imediato e tal, porque a gente acha assim, tudo que a gente vende, o dinheiro que entra é lucro, e não é, né? Não é Não é, tudo não é. lucro. Você tem que trabalhar Exato. com produtos de qualidade, alimentos frescos, tem essas situações todas, né? Conta um pouquinho como é Exato. que foi essa fase aí, tanto do buffet quanto das tortas. Como que vocês organizaram? Até porque vocês trabalharam em casal, você e o Alex, né? E aí tem muita gente que trabalha em casal. Como que foi isso aí? Conta os segredos pra gente. Olha, ele tá online, hein? Cuidado. Então, foi muito para casa, para a gente, né, como casal, foi muito enriquecedor. Tivemos muitas brigas, né, mas nós fomos assim nós crescemos muito. Na época que nós trabalhávamos juntos, como no buffet, nós não estávamos na igreja, nós tínhamos um estilo de vida totalmente diferente, mas mesmo assim a gente conseguia como é que eu falo? A gente conseguia se conectar, a gente conseguia dividir bem as coisas. Trabalhar em harmonia, né? Nós, assim, sempre trabalhamos em harmonia, né? E a nossa equipe, a maioria, né, do buffet era família, era meu irmão, era família. Então, assim, era minha irmã, então, assim, a maioria era família. Então, a gente conseguia ter um bom relacionamento. Como assim, a gente acha assim que o buffet ele é muito caro, abrange várias coisas, né? A gente trabalha antes, a gente trabalha durante e a gente trabalha depois. Então, o buffet, eu pagava tudo que eu tinha que pagar, eu ia cuidando do que eu tinha que cuidar, da alimentação, de todas as partes, e no final, o que sobrasse era o meu líquido, né? Era o meu lucro. Mas, assim, a gente acha que pelo preço era algo muito grande, a gente trabalhava. Tá falhando? Tá falhando, Trabalhava muito. Rafa. Às vezes é a internet da pessoa, tá? Quando Entendi. falha assim, às vezes é a internet de alguém. Eu tô te ouvindo perfeitamente, Entendi. Então, assim, a tá? gente trabalhava muito, muito mesmo. A gente trabalhava, eu começava no projeto, muita gente me procurava um ano antes, então eu começava no projeto já muito tempo antes e era extremamente cansativo, era muito cansativo. Eu acho que pelo que a gente trabalhava, pelo serviço que a gente apresentava, para o que a gente recebia, era pouco, mas eu gostava. Eu gostava porque no final a gente via o brilho na vida da pessoa, né? A Sim. gente Era via uma a realização de um satisfação. sonho, né? Era a Exatamente, realização. exatamente. Você falou, você falou das tortas, você falou do buffet, mas você esqueceu de algo que você tem muita habilidade. Eu posso falar porque eu conheço. Você esqueceu dos artesanatos, né? Eu até Ah, quando eu eu fui também pegar uma trabalhei. foto sua, eu vi um monte de peças suas de artesanato no seu Facebook, peças lindíssimas de foto que você colocou uma bem antiga, ainda tá lá. E aí queria que você contasse, porque assim, tem muita gente que trabalha com artesanato, que quer voltar, que é um trabalho também muito delicado, muito minucioso, né? Que vale muito, não é nem a matéria-prima, mas é o trabalho que dá de fazer, que custeia mais a peça, né? Conta pra gente aí como é que é essa Exato. habilidade.
Então, o trabalho, né, como artesã, eu fazia paralelo. Eu também fui cabeleireira, tá? Durante um bom tempo eu também fui Ah, é, cabeleireira. esqueci disso. É tanta coisa. Pastora Flávia, seja bem-vinda. Pastora Flávia e pastora Cissa. Cheio de pastores na live, pastora Flávia, pastora Ai, Cissa, gente, tô cheio de nervosa. pastores. Então, Vai, assim, continua, Rafa, continua. durante assim, um bom tempo eu trabalhava, né, eu aproveitei o máximo a minha vida empreendendo, né? Então eu trabalhava em três coisas, eu fazia artesanato, eu ia para a feira, eu organizava, eu me organizava e falava assim, final de semana eu fazia 2 feiras por mês. E eu sabia o quanto que eu tinha que levar para aquelas feiras para poder estar recebendo. Então, eu trabalhava em cima disso durante todo o mês para poder fazer aquele montante para eu levar e ia orando que eu ia vender tudo. E vendia tudo e voltava para casa feliz da vida, né? Com aquele objetivo alcançado. Então, você já deu É uma isso dica aí. boa aí. Você deu uma dica muito boa, Mari, sobre traçar uma meta. Por exemplo, você organizava a feira, você sabia de quanto valor você precisava, né, para qualquer que fosse a circunstância. Você sabia quantas peças você precisava vender e quanto de lucro você Exato. precisava ter. Então, era tudo muito Exato. calculado, muito planejado, né? Então, para você que trabalha com qualquer coisa, com bijuteria, com artesanato, com qualquer produto, e você precisa atingir um valor X, você tem que calcular isso tudo. Qual o valor que você quer, né, gerar, quantos produtos, né, quanto de lucro você vai ter, quanto você vai gastar, e botar tudo no papel. A pastora Flávia que está aí, que adora uma planilha, ela escreveu aí planejamento, ó. Então, assim, não adianta fazer, né, e achar que vai dar certo de qualquer jeito, porque não vai funcionar. Então, assim, a sua dica E foi muito interessante até para quem está começando. quando eu me preparava, né, para ir para uma feira, eu focava naqueles produtos que eram baratos, que era 5, que eram produtos que iriam sair. Então eu focava nesses produtos em grande quantidade. E nos outros eu Uhum. focava assim, fazia uma variedade, né? Mas eu sabia que eu tinha que vender tudo. Eu chegava cedo, por quê? Porque eu preparava um montante que eu não queria voltar para casa com nada. Então eu saía de casa disposta que eu tinha que vender tudo. E foi Meta. muito Isso aí. bom, porque a feira, ela foi me abrindo assim um leque, né? Foi muito bom, foi muito bom. E assim, fica uma dica também, que assim, a Mari, eu vejo até uma próxima pergunta que vai ser, da quantidade de habilidades. Tem gente que acha que tem uma única habilidade, né? Ah, eu nasci, eu só sei fazer isso. Se Deus me tirar isso, eu não sei o que eu vou fazer. E não é assim, né? Até a própria necessidade, a circunstância, faz a gente ter alguns insights para outras habilidades que a gente nem imagina que tem. Né? Então, É assim, você verdade. foi desenvolvendo todas as habilidades, né? A comida, a torta, o artesanato, o cabelo. Então, você foi adequando, né, aquilo que você precisava e principalmente aquilo que você gostava de fazer, porque nota-se que você gostava muito de fazer todas essas coisas, principalmente quando é evento assim, que a gente faz, né, a gente organiza alguns eventos. Você está sempre com ideias novas, então principalmente a gente precisa fazer algo que toque a gente, que motive a gente, que deixe a gente fazendo com satisfação, né? E essa questão das habilidades. Eu queria saber se alguém te direcionou para essas habilidades, te despertou, como que você se despertou para essas habilidades? Você teve um mentor, né? Tanto os doces, a comida, o buffet, o artesanato, o cabelo. Se você teve alguém que você tivesse que se espelhar, e quem foi, se Tive, teve? tive a necessidade. A necessidade foi o que me inspirou, né? Na época eu comecei a trabalhar, antes de eu começar a trabalhar com o bolo, eu comecei a fazer bolo, eu fiz um curso de bolos, né, iniciante, de confeitagem, para iniciante, para poder fazer o bolo do meu filho, do Anderson. E Uhum. daí eu comecei aí eu gostei, comecei a fazer o curso de doces modelados, doces caramelados, e aí fui para essa área
fui para essa área de buffet. Gostei, né? Nos cursos eu fui conhecendo as pessoas e eu fui para essa área, né? Então, foi a necessidade, Rafa. Entendi. O que você diria para as pessoas que desejam abrir ou reconstruir seus negócios e se acham incapazes, acham que elas não têm nenhum tipo de habilidade, ou que elas acham que aquilo ali não é para ela, mesmo que elas tenham um desejo? O que você poderia falar para essas pessoas? Quando eu cheguei na Sara Nossa Terra, não estou fazendo apologia, né? Não estou falando, né, de religião, de igreja, mas eu estou falando assim da minha vida. E quando eu Fica à cheguei, vontade, né, tá, Mari? Pode falar à vontade. eu estou à vontade, estou bem à vontade. Sara, Então, nossa assim, terra é quando eu nossa casa, cheguei, né? Então, fica à também, vontade. uhul! Então, quando eu cheguei na Sara, eu cheguei assim totalmente destruída e desacreditada. Embora já tivesse feito assim muitos projetos, mas eu cheguei totalmente destruída e desacreditada de mim. E eu ouvi uma pregação que mudou a minha vida, que Deus, ele põe em nós o querer e o realizar. E a partir disso, eu abri, sabe? Eu falei, se Deus pode, se Ele coloca em mim o querer e o realizar, então eu posso fazer. Eu posso fazer. E foi daí que eu fui abrindo, né, os meus leques, que eu fui abrindo as minhas habilidades. Eu via uma coisa, eu gostava, eu falava, eu vou fazer, que vai ficar melhor do que esse. Foi assim. Então, muitas vezes eu comprava um artesanato e eu olhava para aquele artesanato e falava assim, se eu me dispor a fazer, eu tenho certeza que eu vou fazer melhor. E eu pegava, fazia e ficava, assim, ao meu ver, ficava melhor, entendeu? Então foi isso que foi. É verdade, pastora, transforma mesmo quando a gente se permite, né? Então, assim, isso foi, assim, extremamente... isso para mim foi extremamente, foi ousadia, foi o que me levou a fazer melhor. Quando eu comecei a trabalhar com cabelo, eu amava ver a transformação na vida das pessoas. Eu amava ver o que eu podia fazer, porque as pessoas não queriam só fazer o cabelo, elas queriam conversar, elas queriam uma pessoa para ouvir. Né? Assim, eu fiz grandes amigas, né? Grandes amizades nesse tempo que eu cuidava dos cabelos das pessoas. Então, assim, eu via que antes delas querer cuidar do cabelo, elas queriam uma pessoa para conversar. E eu era essa Relacionamento. pessoa. Exato, Relacionamento, né? exato. Né? E aí eu fui vendo a minha habilidade para ouvir. Como eu, né? Como que eu gostava de ouvir, eu via que a pessoa se sentia à vontade para falar, e eu fui vendo essa minha habilidade. E aí foi. Você falou, Mari, sobre que as pessoas queriam, né, sempre conversar. Eu falei para uma cliente minha exatamente isso, que antes do seu produto, a pessoa ela quer um relacionamento, né? E aí ela entra naquele espaço, né, procurando um serviço, mas ela muitas das vezes ela quer se relacionar, ela quer desabafar, ela quer ter com quem conversar. Se você procurar perceber nos ambientes onde tem muitas mulheres, salão de beleza, né, escola, as mulheres estão sempre se relacionando, sempre tendo a necessidade de conversar, muito em busca de alguma coisa que muitas vezes não está muito claro, né? Então, eu assim, deixo até uma dica aí para quem está começando o negócio, que antes de você vender algo para alguém, você precisa se relacionar com as pessoas, né? É entregar seu coração, entregar sua alma, sua disponibilidade, porque não adianta você entregar só o seu produto de maneira fria, porque você não vai conquistar o cliente. O cliente gosta de histórias, nós gostamos de história. Não faria sentido algum eu começar essa live com a Mari Lúcia dando as estratégias, sem contar a história que ela teve. Não ia ter essa quantidade de pessoas na live. Né? As pessoas gostam de histórias de superação. É assim que a gente, né, motiva e encoraja as pessoas, não é, Mari? E eu lembro que quando eu ia fazer feira, que eu fazia 2 feiras, eu ia do luxo não vou falar ao lixo, mas eu ia do luxo, né? Que eu fazia carioquíssima,
e ao Simples, e fazia Rio das Pedras. O que eu via, né? Eu era aquela que a pessoa, quando chegava na minha barraca, que eu fazia a minha barraca, ela era toda, chamava atenção, só faltava pisca-pisca. Ah, imagina. A Elise entrou. A Elise vai falar o trilho. Aí, ó, Elise, ela acabou de falar que a barraca dela era que tinha mais trilho. Todo mundo via. Então, assim, eu só faltava botar pisca-pisca, mas se eu pudesse, eu acho que eu botava, né? Porque não deixavam eu botar. Então, aquilo chamava a atenção das pessoas. Aí, ó, trilhozinha. Então, assim, aquilo chamava a atenção das pessoas. E quando eu ia atender as pessoas, né, na barraca, ali para vender, antes da pessoa comprar, a pessoa muitas vezes não queria comprar, ela ia lá para desabafar, eu chorava junto com ela, ela contava a história, eu botava ela sentada num banquinho, sempre tinha um banquinho, né, para outra pessoa, eu botava ela sentada no banquinho e a gente ficava ali conversando. Eu lembro que o Alex, quando ia me buscar, ele falava assim, é sua amiga? Eu falei, não, conheci hoje. Ele achava que eu... Já virou amiga. E a pessoa levava lanche para mim na feira, a pessoa assim, me via como uma pessoa de casa. Mas por quê? Porque eu via que ela gostava de ser, né, as pessoas têm uma carência e gostava de ser ouvida, gostava da atenção que eu dava. E o que acontecia? Ela chamava as vizinhas, os parentes, chamava todo mundo para ir na minha barraca comprar. Né, pelo atendimento. Então, às vezes eu estou andando... Você poderia né, até ter um preço mais caro, né, Mari? Às vezes você poderia até ter um preço mais caro, mas pelo seu atendimento, né, as pessoas te procuravam. É verdade. Então, assim, sempre teve esse diferencial. E aí eu fui vendo e eu fui observando isso em mim. Muito bom. Me diz aqui, ó, como que no meio disso tudo a liderança começou a engrenar. Para quem não sabe, a Maria Lúcia é líder da Sara Nossa Terra, eu sou uma das discípulas dela, tem um monte aí na live, e ela cuida de pessoas hoje, né, um trabalho ministerial, e faz esse trabalho de forma maravilhosa. Hoje eu estou aqui inteira também por conta dela, do Alex, de todo o trabalho que eles tiveram comigo, juntamente com toda a liderança da Igreja Sara Nossa Terra da Ilha do Governador. E eu queria que você contasse um pouquinho desse trabalho, porque não é só dentro da igreja que a gente lidera, não é só dentro da igreja que a gente cuida de pessoas, né? O tempo todo a gente tem que cuidar de pessoas. Foi esse chamado que Deus deu para todos nós. Seja no ônibus, na praça, no médico, em qualquer outro lugar. Aí eu queria que você contasse como que é esse trabalho, para as pessoas poderem entender. E se alguém quiser uma líder, uma igreja, estamos lá, né? Pois é, eis-me aqui. Então, eu comecei quando eu fui desafiada a ter uma célula na minha casa, eu morava na Curicica, né? E foi uma célula só. Eliette, que saudade! Beijo, querida! Então, assim, quando eu fui desafiada a abrir uma célula na minha casa, foi uma célula só de mulheres. E entrou uma amiga minha de longa data, Giza. Ai, Giza, eu tô conseguindo. Giza do artesanato, então, assim, hein? Pois é um mistério, é isso aí. Então, assim, quando eu comecei a liderar essas mulheres na minha casa, eu gostava, sabe, da célula, porque era uma célula só voltada para mulheres. Eu gostava, eu via que eu já nasci líder, né? Eu já nasci para isso. E eu só fui me aprimorando com o tempo. Eu só fui me aprimorando. Então, assim, amo liderar, amo cuidar de pessoas, né? Ver como que você chegou até a gente, até a mim, até o Alex, e como você está hoje, eu fico muito feliz de ver como que Deus transforma, como que Deus faz as coisas quando a pessoa se permite.
E eu amo essa transformação, eu amo estar, né, cuidar disso, estar à frente disso. É muito bom, é muito bom. Posso chorar, não, hein? Depois a gente chora. E aí a liderança é o que te move mesmo, e aí em todos os. Mesmo sendo a liderança ministerial, mas ela se encaixa em todos os seus projetos, né? Desde lá Exato. até mesmo da família, a liderança na família, de cuidar dos filhos, até entrar nas tortas, entrar na questão do artesanato, no buffet. Então, assim, o orientar pessoas, né? Você também trabalhou com eventos, né? Eventos mais sofisticados, e aí também entra a questão da liderança na sua vida, né? Então a gente consegue ver perfeitamente. E assim, a sua calma de resolver as coisas também é uma das características e qualidades de um líder, de não perder o controle, não perder o foco. Isso aí é muito importante. Até para quem está nos ouvindo, né? Não se desesperar, saber que está sendo feito direitinho, que Deus está orientando, e que no final tudo vai dar certo, né? Porque às vezes Às vezes eu acontece até, isso. Rafa, às vezes eu até me desespero por dentro, mas eu não deixo o discípulo perceber. Pois é. Pois é, senão vai ficar todo mundo desesperado, né? Isso é muito importante. Porque o líder, ele tem, você tem aonde recorrer esse desespero. Então, assim, né, a gente sabe o É. nosso papel, o nosso lugar e a reação que a gente tem em cada caso. Então, isso é muito importante, até para quem está nos ouvindo, que vai começar um empreendimento, saber que precisa mesmo de foco, de calma, de tranquilidade. E quando o desespero bater, saber a quem recorrer para ajudar, porque tem muita gente que a gente recorre em vez de ajudar, atrapalha. Então, a gente tem que ter uma liderança, tem que ter uma mentoria, alguém que pode, né, nos ajudar, nos orientar e que esteja no mesmo nível de fé que a gente. Senão, não adianta, não vai ficar compatível o negócio. Né? É Então, acho que é verdade. por aí. Né? Ô, Mari, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que entrou a terapia nisso tudo? A terapia, ela entrou, na verdade, assim, quando eu entrei na Sara, eu comecei a fazer vários cursos com a Bispa Ana. Eu fui fazendo assim vários cursos, não para que eu pudesse aprender também, mas para que o meu foco principal era eu me modificar, porque eu sabia que eu tinha uma dor muito grande, né? Que eu sabia que eu precisava de ajuda, que eu precisava de cura. Então, a minha maior intenção nos cursos, a visão da Sara, bem lá atrás, hoje em dia ainda é, mas antigamente o foco sempre foi muito focada na cura interior. Então, eu caí de cabeça na cura interior. E eu me permiti ser curada, eu me permiti ser tratada, e eu fiz muito curso. Todo curso que aparecia na igreja, todo curso que abria, né, que a Bispa Ana fazia, eu falava, eu quero fazer. Então, esses cursos foram me dando muita bagagem. Eu sou pedagoga formada, né? Eu nunca trabalhei na área de pedagogia, mas, assim, eu comecei a ver a pedagogia, né, porque na pedagogia eu aprendi a psicologia, eu tive matéria de psicologia. Em meio a isso tudo, em meio a fazer bolo, em meio a trabalhar com festa, em meio a filho pequeno, em meio a marido viajando, em meio assim, a um monte de coisa, eu ainda consegui fazer a faculdade, Em meio terminei, às mas perdas, não né? Em meio aos em problemas, meio às teve também perdas. os problemas, as perdas. Isso, em meio às perdas, eu consegui fazer a faculdade de psicologia não, de pedagogia. Fiz a pós em psicopedagogia, que na época não era um curso, quando eu me formei eu fiz a pós, mas também não trabalhei na época. E o que acontece? Eu comecei, como eu entrei na Sara, que tinha todo esse chamado de psicologia, eu comecei a fazer vários cursos na área. Mas o que me deu o start mesmo foi durante essa pandemia. Eu conheci uma pessoa, o Diogo Hudson, e ele, assim, transformou a minha vida, né? E eu estou agora, né, me formando em terapeuta. Amém. Diogo Hudson, para quem não sabe, é um coach que faz um trabalho maravilhoso. Então, vocês podem também estar
entrando. Aí a Mari, mais uma vez, né, em busca de mentoria, de ajuda, de se especializar. E não adianta, que a gente não consegue isso se a gente não for por essa linha. Tem que ter esse propósito, tem que ter. A gente nunca está pronto. Né? É importante que a gente escute isso, que a gente não está pronto. Mesmo que a gente tenha uma vida estabilizada, a gente não está pronto. Tem algo, né? E eu ouvi, Mari, essa semana, uma frase que me chocou muito, né? Da esposa de um mentor também que eu sigo, que ela tinha muita dificuldade de fazer live, de fazer vídeo, eles são cristãos também, e ela falou para o marido assim, eu vou parar porque as pessoas não me escutam, porque elas não estão interessadas no que eu quero ouvir, e ele falou, não para, porque a gente desiste, muitas pessoas morrem sem saber da verdade, muitas pessoas deixam seus sonhos para trás, muitas pessoas desistem no meio do caminho. Se você parar, mesmo que você tenha 10 pessoas, essas 10 pessoas vão parar também. Então, é o que move a gente a saber que pode ser apenas uma pessoa que esteja vendo aqui, que mande um direct pra gente, um WhatsApp, e fala, olha, por sua causa, pelo que você falou, eu amanhã vou recomeçar. Já valeu a pena. Não é a É quantidade, verdade. né? É aquilo que a É gente verdade. causa no outro. Né? Mesmo que para É, algumas pessoas seja muito pequenininho, mas para aquela pessoa que precisa ouvir, é grandioso demais. Né? Então, é verdade. essa frase ficou muito em mim. Então, você não pode desistir. Mari, meio ao caos, não desistiu. Eu também não desisti. Quantas vezes eu pensei em desistir, não desisti. Mari Lúcia também, com toda a sua trajetória de superação. E eu acredito, Mari, que quando você passava de um empreendimento para outro, era fechando ciclos, não era? Era, era. E era assim, tudo conduzido muito naturalmente, sabe? Eu via Uhum. que eu tinha explorado aquela área o máximo e eu já estava liberada, né, para ir para outra. Então eu via como assim, eu cresci, eu subi de fase. Era assim que eu enxergava. Muito bom. Porque às vezes as pessoas acham que a gente entrou em falência, que a gente desistiu, mas na verdade a gente fecha um ciclo e começa outro, né? Bom, isso aqui eu já É, deixei, já fiz, agora eu estou pronta para começar uma outra coisa. Tá chegando no exatamente. finalzinho da nossa live Já e... não falei nada. Não, pode falar, vai falando, vai falando. Eu queria que você definisse. Essa pandemia veio para nos dar um gás. Parabéns, Marilúcia. A pastora Cissa está falando. É verdade. A pandemia veio para dar um Verdade. start, né? É A muito Bispa importante essa Núzia, palavra. numa reunião de 144, ela falou uma coisa, né? Que Deus ele parou o mundo para poder falar com a gente. E foi verdade, porque nessa pandemia eu fiz religações, reconexões que eu já estava perdida na minha vida. E foi um tempo muito bom. Foi um tempo muito bom Sim. para mim. Né? Parar tudo, colocar tudo. Foi um tempo que eu voltei a estudar, que eu estava muito tempo parada, eu voltei a estudar, eu voltei a fazer assim, olhar para os meus projetos. Então, assim, foi um tempo muito bom para mim, como mãe, como pessoa, como líder, né? Foi um tempo muito bom. É. Essa pandemia parece até cruel a gente falar isso, né? Mas aqui em casa também, para a gente foi um momento assim de reconstrução mesmo, né? De você se reavaliar, de você desenterrar desejos, sonhos, de você se olhar para si, olhar para a família, ver as necessidades e se redescobrir para ajudar outras pessoas. Eu acredito que em cada área que a gente esteja, a gente vai estar aqui sempre para servir alguém, independente da sua profissão ou daquilo que você se propõe a fazer, seja vender água no sinal, ou seja, né, como a Mari fez muito tempo, ter um buffet, algo de luxo, você está sempre servindo pessoas, né? Então eu acredito que esse momento assim da gente parar tudo, também em prol das vidas que se foram, das famílias, né, que passaram esse tempo chorando, da gente parar, orar por eles, da gente pedir a Deus por eles. Então foi um momento bem de recolhimento para a gente poder se unir mais, né, em oração, porque assim a gente ficou até impedido de ir para a igreja, de se unir no templo. Então, nós fomos praticamente a igreja dentro da nossa casa. E graças a Exato, Deus que a gente tem a internet, né? Porque senão ia ser um isolamento horrível, né? Ia ser é pior verdade. ainda do que foi.
Então, esse isolamento foi realmente para a gente poder se reavaliar. E assim, eu vejo, Mário, nitidamente como você também buscou, como a célula cresceu, né, multiplicou. Então, assim, juntou uma coisa com a outra. E como você mesmo diz, Deus não faz pela metade. Deus não muda só uma área. Deus transforma todas as áreas da nossa vida. Né? E eu vejo muito isso ele acontecendo em todo esse tempo com você. A gente já está junto há mais de 3 anos, cuidando de mim, cuidando da minha família, e eu vejo que esse período foi um período que você buscou muito, né? A nível intelectual, a nível profissional, e foi muito bom. Então fica a dica para quem está escutando, que tem que estudar, gente. Existem materiais gratuitos na internet. Quer vender pizza? Vai aprender na internet como se faz pizza. Quer vender artesanato? Entra lá, tem vários vídeos de várias pessoas. Existem cursos muito baratos para você poder, né, fazer e ter uma profissão. Existem cursos gratuitos que dão certificado. Então, é o momento da gente poder estar parando para cuidar da gente, da nossa profissão mesmo. Eu queria, Mari, agora que você definisse 5 palavrinhas aqui para mim. A primeira delas é liderança. Liderança? Amor. Amor. Empreendedorismo. Empreendedorismo é dedicação. Covid-19. Covid-19. Ninguém esperava, pegou todo mundo de surpresa, né? Foi superação, está sendo superação, né? Boa, boa. Pessoas. Amo. Amo cuidar de pessoas. Obrigada. Amo. E Deus? Tudo. E Deus? Deus é tudo na minha vida. É tudo. Tudo na minha vida. Deus é tudo. Se eu estou aqui hoje, foi porque um dia foi Ele na minha vida. Com certeza, se eu não tivesse encontrado Deus lá atrás, em 2002, né, que foi quando eu cheguei na Sara Nossa Terra, eu não estaria aqui. Eu seria uma mulher depressiva, né, estaria talvez, né, porque a correnteza, né, a história da minha família é essa, né, de eu ser uma mulher que eu fosse uma mulher depressiva. Então, assim, e eu já estava indo por esse caminho. Então, assim, se não fosse Deus na minha vida, com certeza eu não seria essa Marilúcia que está aqui. A gente sabe, Mari, que todo mundo passa por momentos difíceis, né? Não tem uma pessoa que não passe por nada. Cada um, a gente não sabe, tem algumas pessoas na nossa live, quase chegamos a 20 pessoas direto. E, assim, possivelmente todas elas podem estar passando por alguma situação delicada, né? Assim, um pouco desamparada, sem norte, sem saber o que fazer, um pouco desacreditada. Qual a mensagem que você poderia deixar? Um versículo, alguma coisa para poder dar uma direção para essa pessoa, dar um caminho, um refrigério, um bálsamo para essa pessoa? O que você poderia dizer? Quando eu cheguei na Sara, eu tinha acabado de perder a minha mãe, né? E eu estava grávida do meu segundo filho, de 7 meses. Foi quando minha mãe faleceu. E eu cheguei arrasada, com os 4 pneus arriados, achando que não tinha nada de bom para mim, que só ia ser só, né? Dali ia ser ladeira abaixo. E assim, eu consegui, sabe, ressignificar esse sentimento. Eu consegui passar por essa perda, porque quando eu cheguei, eu achei que eu não fosse conseguir dar conta de passar por essa perda, no momento que foi, como foi, na situação que foi. Então, não existe nenhuma circunstância que seja maior do que Deus. Então, assim, Deus, quando eu entrei, eu me peguei a Ele, e Ele foi assim... Foi tudo na minha vida, né? Então, se eu estou aqui hoje inteira, né, cuidando de pessoas, foi porque eu permiti que esse Deus entrasse na minha vida e me transformasse, né? Eu permiti que Ele entrasse, que Ele tirasse aquelas dores, que Ele cuidasse de mim naquele momento de dor extrema. Então, assim, só Ele pode fazer, mas Ele fez porque eu permiti que Ele fizesse.
Então, assim, se permita viver o novo de Deus, se permita conhecer esse Deus, conhecer esse Pai, né, que está pronto para nos guiar, para nos levar para viver coisas grandiosas com Ele, que é só a gente se permitir. É. E a gente sabe que a gente não pode cuidar se a gente não estiver bem, né? Então, assim, a minha transformação foi porque você estava pronta, porque você estava curada. A gente não pode cuidar de uma outra pessoa se a gente não está bem, né? Às vezes a gente quer cuidar de todo mundo, mas a gente não está bem por dentro, né? A gente quer abrir um Exatamente. negócio, mas a gente não sabe nem quem a gente é. Como é que eu vou abrir um negócio? Eu não sei o que eu quero, só sei que eu quero abrir um negócio. Então, assim, a gente tem que cuidar sempre de dentro para fora, sempre da gente. E, assim, a Mariluz foi uma escolha minha, pessoal também, porque eu sei o que ela passou, a transformação que ela teve e o que a transformação que teve em mim a partir de tudo que ela viveu e de tudo que ela se permitiu, né? E eu também, da mesma forma, o que eu me permiti, dando muito trabalho para ela, mas a gente consegue ver, né, os bônus dessa relação e o que eu estou transferindo para outras pessoas também. Então, eu acredito que, assim, que você possa também estar se permitindo no local onde Deus te colocou, na profissão, no empreendimento, no negócio, com marido, sem marido, né? Com família, sem marido, independente da sociedade que você vai estar, mas que você... Mônica entrou. Mônica, minha amiga linda. Mas que você se Marta. permita ajudar pessoas, né? A gente precisa ajudar pessoas. E aquilo que ela falou lá atrás, não vai ser só a venda de um produto, é o relacionamento. Vai fazer uma live, vai fazer alguma coisa, você tem que mostrar quem você é, a sua história, mostrar o produto por trás dele, o que levou esse produto a ser gerado. Essa história toda da Mari até chegar a ser terapeuta teve, né, todo um processo. E quando a gente passa a conhecer a história do outro, né, a gente passa a entender comportamentos, a gente passa a entender toda a vivência daquela, até o falar, né, a gente passa a entender a timidez, a alegria, a gente passa a entender o outro. Né? Então, a live de hoje foi para mostrar isso, essa história linda da Mari. E eu queria te agradecer, a gente está chegando no finalzinho. Passou rápido. Ai, deixa eu mandar né, um beijo. Rafa, tipo, não pode ficar mais, não? Pode, olha só. As minhas perguntas acabaram, tá? Mas se você quiser falar alguma coisa para o público... Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para a Marilúcia, a gente ainda tem 10 minutos. A tá? Flávia, Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, Rafa, aí, a Flávia, ó. Manda beijo, Mari. Manda beijo para quem você quiser. Então, a Flávia, ela entrou agora, ela foi minha discípula lá atrás, quando eu tinha uma célula só de mulheres no Terra Encantada. Quando a igreja... a Flávia foi uma das minhas primeiras discípulas. Ela está aí, ó. Flávia, cadê você, Flávia? Dá um oi aí pra gente. Eu amo, aí, ó, eu amo. Flávia, como é que você ficou depois da sua passagem com Marilúcia? Deixa um recado aí pra gente, um testemunho. Vai escrevendo aí. Ó, Mari, a gente tem aí a Simone. Simone, tua discípula também. Fernanda, Letícia, todo mundo tá aí. Aqui. A Mônica tá perguntando se agora eu vou cobrar ela, porque eu sempre fui terapeuta dela. Falei, amiga, agora... Vai cobrar. Você tocou numa parte muito importante, Mari, na cobrança, né? Vamos aproveitar essa, porque nada é à toa. Eu aprendi também que a gente precisa valorizar aquilo que a gente aprende de conhecimento e aquilo que a gente passa. Tudo tem valor, né? Se você vai vender um bombom, ele custou um valor e da mesma forma como você vai vender, Rafa, você tem que ter lucro sobre ele. Rafa, a Flávia respondeu, ó, sou outra pessoa. Sou outra pessoa. Então, que você também, no seu empreendimento, você possa dar valor àquilo que você está fazendo. Porque muita coisa de graça acaba não valorizando o serviço do outro, sabe? Aí a gente não faz. É igual a academia, você tem que pagar para você poder ir. Porque você sabe que você está pagando. Então, você acaba se esforçando mais. E, né, tem um valor por trás. Aí a Mônica, ó, te amo, amiga. Seu crescimento me emociona. Eu sou grata a Deus pela sua vida.
Eu conheci a Mônica, eu fazia o cabelo da Mônica, depois a gente se tornou amiga, mas eu conheci a Mônica, a gente foi fazendo o cabelo da Mônica, ela, dela e das filhas dela. Ela era boa E cabeleireira, falei, Mônica? Fala aí. Ou tu só queimava queria muito a tua conversar? orelha. Saía da casa da Mônica 3 horas da manhã, você acredita nisso? Eita! Para que eu choro. Mas mas foi assim, Rafa, é verdade. Na época que eu trabalhei com cabelo, eu selecionei algumas pessoas que eu via que eu via, eita, ui, que eu, eu via que eu podia transformar aquela pessoa, mas eu sabia que aquela pessoa não tinha condição de me pagar. Então eu pegava ela como minha modelo, né, como a pessoa que ia divulgar o meu trabalho, e eu cuidava dela, cuidava tanto por dentro como por Legal, fora. E legal. através dessas pessoas, né, que eu fui crescendo nessa área. Tem um Experiência. tempo que eu parei, mas eu fiquei um bom tempo e eu gostava, porque eu conversava muito com as pessoas. Eu lembro que eu abria assim um salãozinho bem na varanda da minha casa lá na Curicica, e às vezes as pessoas chegavam triste, tinha uma menina que chegava triste, e eu falava assim, olha, agora a gente vai conversar, o que que você tem? Bem terapeuta. E a pessoa, né, quando eu ia fazer o cabelo da pessoa, quando eu começava, já era outra pessoa, né? Já era outra pessoa. Então, assim, eu fiquei muito feliz, né? Então, assim, eu via como que as pessoas me procuravam, eu via que as pessoas me procuravam para me ouvir, para ser ouvida. E esse tempo da pandemia me trouxe tudo isso. Eu fui lembrando de tudo isso, né? E fechei. É verdade, Flávia. Você falou que ela era uma dessa daí. É verdade. Então, assim, esse tempo da pandemia, ele me lembrou tudo isso. E foi onde eu investi, estou investindo, né? Entrei de cabeça nessa parte da terapia. Muito bom, Mari. Já era terapeuta, eu não sabia, né? Já cuidava de pessoas, já dava suporte, né? Agora com as ferramentas, então, se Deus quiser, vai multiplicar isso aí, em nome de Jesus, né? A gente sabe que existe um Amém. propósito por trás disso tudo e foi um processo de crescimento também, né? Então, fomos as Foi. cobaias, vamos dizer assim, né? E é bom ver, é bom saber. E saber que outras É, pessoas também vão ser transformadas, porque assim, é muito bom você ver, né, como a Mari falou da minha transformação, né? Eu também vejo isso em alguns trabalhos que eu faço, como a gente pega, inicia um trabalho com uma pessoa e 3, 4 meses depois como ela está, né? Pelo convívio, pelas suas falas, pelas suas experiências, né? Então, assim, é muito bom a gente que está do lado de fora ouvindo aquela pessoa, percebendo tudo do lado de fora e a pessoa cheia de conflito e saber a transformação que a gente causa na vida do outro. Não, realmente não tem preço isso. o impacto, né? Porque às vezes eu não estava bem, mas só de falar de Deus para aquela pessoa, passava por mim para poder ir para ela. E era assim, e eu passava a ficar bem, só de falar, né, de Deus para a vida dela, eu ia lembrando de tudo que Deus já tinha feito na minha vida e eu passava a ficar bem. É, muito bom, Mari. Mais alguma pergunta, gente? Ah, seu marido tá aí, toda hora botando Eu tô um vendo. recadinho. Então, Mari, tem mais alguma Amém. coisa? Você quer deixar alguma coisa para alguém? Agradecer. Eu quero. Pessoal, agradeço vocês por estarem aí. Ficaram muito tempo, quase 20 pessoas, Mari. Praticamente Amém. a live inteira, as pessoas ouvindo, né? A gente sabe o impacto que causa na vida dos outros e a live é para isso, né? Não é para mim, não é para você, é para que Deus colocou na nossa vida, para que a gente possa transbordar na vida do outro. E que a partir de hoje, dessa live, mais uma live, essas experiências possam, né, ter sido transbordadas na vida de quem está ouvindo, de quem precisava tomar uma decisão, uma direção,
Se vocês precisam de uma mentoria espiritual, tem a Mari Lúcia, tem a Igreja Sara Nossa Terra, que fica na Ilha do Governador, e nós temos também células, né, que são encontros, tem uma célula aqui na minha casa, tem uma célula na Ilha do Governador, então assim, você pode procurar, entra no direct da Mari Lúcia, ou se você precisar de uma terapeuta, você também pode procurar por ela, que ela agora já é terapeuta, né? E a live é para isso, vamos fazer o network, vamos nos ajudar. Mari, obrigada pela sua disponibilidade, louvo a Deus pela sua vida, sou muito grata a você por tudo, minha gratidão a você é eterna, o que eu puder fazer para poder te ajudar, para estar contigo, para firmar essa aliança aí que Deus colocou nas nossas mãos. Eu estou aqui, e o eis-me aqui está aqui, tá? Muito, muito obrigada, Amém. obrigada por tudo que você fez, e eu estou tentando transferir isso, transbordar na vida de outras pessoas, tudo que eu aprendi, tudo que eu, né, me senti mais forte para poder realizar, tá bom? Amém. Eu que agradeço por você ter confiado em mim, por você confiar em mim. I love you. Gente, obrigada, tá? Fiquem com Deus, uma semana abençoada. Quinta-feira tem outra live, outra pessoa especial da área da educação. Essa semana eu divulgo, tá bom? Convidem suas amigas, divulguem aí para quem está precisando ouvir um pouquinho de Deus, um pouquinho de empreendedorismo, um pouquinho de negócios, de empresa. Estamos aqui para unir forças nesse momento de pandemia, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Mari, fica com Deus, tá? Beijo, querida. Beijo. Obrigada. Nada. Beijo. Beijo.